Agora, gente, porque é o seguinte. A história ontem que fez todo mundo se emocionar na frente da televisão. E não poderia ser diferente. Nós estamos falando desse anjinho aqui, ó, dessa pequena. A pequena Georgia, 7 anos de idade. Uma menina que chega desfalecida no hospital, chega desmaiada e não sai de lá com vida. De lá do hospital, o corpo dela foi levado para um IML e hoje essa menina foi enterrada. Por quê? Agressões. Marcas e mais marcas de agressões no corpo dela. Dá uma olhada em como foi essa história. Roda. No Balanço Geral desta quarta-feira, você vai acompanhar todos os detalhes da morte de Georgia Barbosa das Neves, de apenas 7 anos. Nós encontramos o motorista de aplicativo que levou a criança até o hospital. E ele revela que ela já estava morta quando os pais a colocaram dentro do carro. Na hora ali eu vi que não tinha o que fazer mais. Puxava o braço para trás e pegava na mão da menina e ainda estava morna. Pedi muito a Deus aí para tirar obstáculos da minha frente ali, para que desse tudo certo, chegar no hospital e salvar a vida dela. Não consegui dormir e não estou conseguindo comer. Se eu tomo água, alguma coisa me dá ânsia de vômito por causa do sistema nervoso. Tá complicado. Olha aí essa belezinha dessa menina que passou por tudo isso. Agora, como os motoristas de aplicativo têm feito um serviço cada vez maior. Ora eles estão salvando vidas, ora eles estão levando as pessoas para cima e para baixo. Muito mais do que transportar, eles estão prestando serviços. E o trauma desse homem, gente? Ele percebeu que a criança entrou no carro dele morta praticamente. E ele fez de tudo. Pediu a Deus, pelo amor de Deus, abre o caminho, Senhor, que eu preciso passar para salvar essa criança aqui. Esse motorista de aplicativo que tentou salvar essa criança, ele conversou com o Balanço Geral. Você viu parte da emoção dele, né? Mas a coisa ainda é muito maior. A emoção dele, a tristeza dele, essas duas coisas são comoventes. Veja. É urgente, cara. Minha filha caiu aqui, acho que ela tá inconsciente, mano. Preciso urgente levar no médico, por favor. É urgente, mano. Esse é o padrasto pedindo por socorro. É urgente, mano, é isso, é aquilo outro. E aí? Eu fico ainda com a emoção do motorista de aplicativo. Você não tenha dúvida disso. Tiago Silva, a mãe chegou a ser encaminhada para uma delegacia, o padrasto também. Eles estão presos ainda, alguém já abriu o bico, falou o que está acontecendo ou o que aconteceu, Tiago? Ou a gente não consegue dizer isso ainda para as pessoas? Bom dia. Oi, Rivaroli, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. Eu falo ao vivo aqui da delegacia de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Aqui é o delegado Moisés, responsável por toda essa investigação, já que, em que pese a família morasse em Piraquara, a morte dela se deu no Hospital Angelina Caron e por isso, quando os dois foram conduzidos, tanto a Suelen como o Vanderlu, eles foram conduzidos para esta delegacia. Ele permanece detido aqui, o Rivaroli. Ela foi conduzida, a mãe, primeiro para a delegacia de 4 Barras, aqui pertinho, mas deve ser reconduzida ainda hoje para a delegacia lá de Rio Branco do Sul, onde mulheres que são presas na região metropolitana de Curitiba, elas acabam aguardando a transferência para o presídio. Eu estou com o advogado, doutor Luiz Gustavo, ele representa os interesses da Suelen. Bom, alguns casos têm que ser respondidos, doutor. Primeiro, a informação que a gente recebeu ontem, num primeiro depoimento da polícia, é que a Suelen teria dito aqui ao delegado de que o marido agredia a filha. Para o senhor, o que ela disse? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Rivaroli. Nós estamos aí naquele momento ainda de entender efetivamente o que está acontecendo, né? Eu acabei de conversar com a Suelen, ela está confusa, está desorientada, me parece que deu um depoimento para o delegado, depois para mim ela falou que nem tudo que ela prestou na frente do delegado é verdade. Enfim, nós estamos no momento de entender, no momento de luto, de dor. Eu até peço que respeitem este momento.
O delegado de polícia, doutor Moisés, eu conversei com ele hoje cedo, ele ainda não ouviu todas as pessoas. Então, está nesse momento da gente entender o que está acontecendo e ver o que vem. Doutor, a gente conversou com alguns familiares da Suelen e eles teriam dito que ela apresentava algum tipo de distúrbio. Ela apresenta algum problema psicológico? Foi o que me chegou também, tá? Depois eu vou pedir, inclusive, um laudo nesse sentido, para ver, para confirmar essa situação. Nesse momento eu peguei ela numa situação extremamente de desespero, né, desorientada. Então é muito cedo, muito preliminar para eu falar, até porque eu não tenho expertise para falar em relação a isso. Mas as informações que eu tenho, sim, é que era um relacionamento abusivo, um relacionamento possessivo. Ele me parece que agredia a criança também. Ela confirmou isso? Ela está desorientada, eu volto a informar, Thiago, tá? Mas assim, tá no depoimento dela, no depoimento dos policiais, onde eu tive acesso, ela afirmou para os policiais que prenderam os dois em flagrante. Então, é muito cedo para a gente bater o martelo e concluir qualquer coisa. Vamos ouvir ainda a médica que fez o laudo, vamos ouvir as demais pessoas. Eu sei que a imprensa já teve acesso a algumas testemunhas, mas essas testemunhas ainda não vieram falar no inquérito policial, de maneira que elas não têm nome, não têm cor, não têm rosto ainda. O Rivaroli tem pergunta do estúdio aqui do Balanço Geral, doutor, só uma dúvida minha, existia violência sexual? Está em fase de análise, eu não posso confirmar isso ainda. Tá? À tarde agora eu vou ter acesso a todos os depoimentos, ao que está no inquérito policial, e depois eu até me comprometo com o Rivaroli a passar em primeira mão para ele todas as informações, mas eu agora não posso fazer. Estou ao vivo aqui no Balanço Geral com o doutor Luiz Gustavo, representa aqui os interesses da Suelen, a mãe da pequena Georgia, ele está à sua disposição, Rivaroli. Bom, claro que o respeito tem que ter aí a essa mãe, a todo mundo, a gente vai sempre respeitar a lei, mas o respeito principal é a memória dessa criança. Doutor, o senhor teve com essa mãe, o que ela fala, o que ela diz, o que é possível a gente adiantar de todo esse depoimento? E nós sabemos que ela estava completamente desorientada e tem, segundo a família, um desequilíbrio. O que o senhor pode falar sobre o que ela disse até agora, doutor? Olha, o que eu posso confirmar, Rivaroli, é que efetivamente ela não cometia nenhum ato ilícito contra essa criança. Ela não agredia a criança. Eu tenho informações da família que ela era, assim, uma boa mãe. Tá? Isso é o que eu posso confirmar. As informações que eu tenho da família, inclusive, é que, veja, isso é muito sintomático, Rivaroli. Essa criança com 7 anos de idade, ela tem um relacionamento com esse senhor apenas 3 meses e a partir daí ela se afastou da família e ela, de alguma maneira, não atendia mais telefonemas, enfim. Então, isso vai ficar verificado durante essa investigação. Mas me parece que, novamente, segue o que a gente já vem acompanhando, né? Relacionamentos possessivos, afasta da família, abusa de crianças. Então, tudo está levando a crer, e eu estou falando isso aqui num primeiro momento, tá? Eu quero deixar bem claro, eu não quero concluir nada, mas tudo está levando a crer que era um relacionamento abusivo, possessivo e que a Suelen também era vítima desse senhor. Agora, doutor, o senhor então aguarda os laudos para confirmar se houve, né, a violência sexual, há quanto tempo essa criança era agredida, porque a informação do hospital é que existiam hematomas recentes, mas hematomas também já de um certo tempo. O senhor imagina o quê? O senhor já está traçando aqui uma estratégia de defesa. O que o senhor acredita que tenha acontecido naquela casa? Tiago, veja, nesse primeiro momento eu não tenho uma estratégia de defesa, né? Eu estou acompanhando o que está acontecendo. A defesa só vai trabalhar com a verdade, com o que está no processo. Então, e tem muito pouco lá. Então não é uma estratégia de defesa que eu estou criando. O que está acontecendo, o que eu estou visualizando é essa informação, tá? O Rivaroli tem uma pergunta? Mais alguma pergunta? A gente pode liberar o doutor Luiz Gustavo, que está com a gente aqui, claro. Rivaroli? Não, eu tenho mais perguntas sim para o doutor. Nessa conversa com ela, doutor, ela chegou a dizer que nesses 3 meses ela também sofreu violência desse homem, desse relacionamento recente dela em 3 meses. Ela sabia da violência em cima da criança. Como é que o senhor está vendo tudo isso? O que ela te disse?
Rivaroli, eu volto a insistir contigo, até me perdoe se eu não posso responder convicto aos teus questionamentos. Ela está muito confusa, tá? O que efetivamente ela nega é que ela agredia essa criança. Ela não sabia, assim, pelo que me foi passado, ela não sabia que isso acontecia, se é que isso acontecia. Então, muita coisa tem que ser esclarecida ainda. É por isso até que nós vamos ter a nossa perícia particular em relação a tudo isso aí. Eu já estou movimentando a minha equipe para a gente, de alguma maneira, ajudar o delegado de polícia, toda a investigação. Então, felizmente, eu não posso te afirmar isso, Rivaroli, mas o que eu posso te dizer, ela era uma boa mãe, sim. Ela não compactuava com essas agressões, se é que existiam essas agressões. Mais alguma dúvida, Rivaroli? Não, eu quero saber se houve essas agressões e ela vivia um relacionamento possessivo, porque ela diz ao doutor que nunca denunciou. Isso é uma pergunta que está todo mundo se fazendo, né? Se ela sofria tudo isso, por que nunca houve a denúncia? Se a filha sofria, por que ela nunca conseguiu sair e denunciar, doutor? Rivaroli, veja, nós dois, né, nós vivenciamos isso o dia inteiro. Nós sabemos que existem relacionamentos possessivos e que muitas vezes as mulheres se veem amedrontadas com essa situação. Elas não têm o poder de fala. Então, nós não podemos, pelo menos nesse primeiro momento, julgá-la se efetivamente ela fazia alguma denúncia ou não. Vamos ter um pouco de tranquilidade, um pouco de amadurecimento em relação a isso. E eu me comprometo contigo, Rivaroli, depois a responder todas as tuas perguntas. Mas se não teve essa denúncia, foi porque efetivamente ela poderia estar vivendo um relacionamento possessivo. Claro. O senhor confirma para mim, então, esse relacionamento de 3 meses. É isso que ela fala, que a família relata também. Era um relacionamento recente dela. É o que a família... É um relacionamento recente, né? De maneira até que é leviano a gente afirmar que ele era um padrasto. Uma menina de 9 meses, apenas 3 meses vivendo juntos, e é quando surgiu essas agressões. Então, me parece aí, no primeiro momento, que todo o apontamento leva a crer que era dele. Ele, sim, é o responsável. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Também ao nosso amigo Tiago Silva. O Balanço Geral está sempre aberto e à disposição para esclarecer a verdade. Esse é o objetivo sempre desse programa, doutor. Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição, Rivaroli. Valeu. Tá aí o Tiago Silva conversando com a gente, então, direto da delegacia. Uma história muito estranha. Você viu que ontem muita gente falou assim, Riva, mas por que você não chamou os dois de monstros? Porque a gente não sabe a história. Quantas vezes eu falei para você aqui, se os dois são monstros, ou um dos dois, ou a mãe, ou o padrasto, porque a história estava se desenhando muito estranha, mas muito estranha mesmo. Agora, com esses depoimentos, com a polícia investigando, aprofundando o caso, a verdade pode aparecer. E aí, meu amigo, quem errou é culpado. E aí tem que ser responsabilizado. Mas, de repente, nós podemos ter mais de uma vítima nessa história. É isso que nós temos que prestar atenção. De repente, pode ter mais de uma vítima. É aquela história. Mas por que não denunciou? Foi até a pergunta que eu fiz. Em relacionamento abusivo, as mulheres são dominadas e a gente sabe disso. E quantas vezes já falamos? Essa história tem que ser muito delicada. Agora, o que não podemos esquecer é que há uma criança morta. Há uma criança morta com sinais de violência. E é um crime que não vai ficar impune, porque nós não vamos permitir. De maneira nenhuma. Nós vamos cobrar pela verdade sempre. Esse é o objetivo do Balanço Geral. Honestidade, correção, verdade. Os fatos como eles têm que ser. É ou não é?